E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael e nós vamos aqui para a correção da atividade da avaliação diagnóstica de física dos segundos. Começando aí, pessoal, com a primeira questão. Diz o seguinte: considere o número. A gente tem esse número aqui, né? 0,0, essa quantidade de zeros, e no final tem o 2. Aí aqui pede para a gente transformar em notação científica. Para transformar em notação científica, a gente vai ter que fazer com que esse número ele vai ser maior do que 1, certo? Esse número aqui ele vai ter que ser maior do que 1 e ele vai ter que ser menor do que 10. Ele pode ser até igual a 1, certo? Então a notação é essa, ó. 1 vai ter que ser menor ou igual a este número, que vai ter que ser menor do que 10. Ele não pode ser 10, ou seja, ele vai ter que ser um número com uma casa decimal apenas. Como é que a gente faz isso? Para que a gente afaste a vírgula aqui nessa direção, a gente vai ter que fazer multiplicações por 10. Cada multiplicação por 10 vai afastar a vírgula uma casa. E a gente vai ter que afastar isso aí várias vezes. Então, vamos observar aqui quantas vezes. No caso, a vírgula está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Está bem aqui a vírgula. Se ficar aqui, ele vai ficar 0,2, vai ficar menor do que 1. Então, o certo vai ser 2. Desculpa aí, galera. Eu estou escrevendo com o mouse e é péssimo, viu? Vou tentar ajeitar aqui. 2. Vai ficar um pouco feio, mas é isso mesmo. Vírgula 0. Vezes. Aí, quantas casas a gente afastou? A gente afastou 14 casas, não foi isso? Segundo a contagem aí. Opa. A gente vai multiplicar por 10, tá bom? E esse expoente vai ser 14, só que vai ser menos 14. Por que que é menos 14? Porque esse número aqui, ele é um número diferente desse aqui, óbvio, né? Para que ele volte a ser igual, a gente vai ter que voltar 14 casas decimais. E esse 10 a menos 14 está dizendo justamente isso, que a gente avançou 14 casas, mas que esse número aqui está devendo essas 14 casas que a gente afastou, né? Assim, em outras palavras, beleza? Se a gente fizer essa multiplicação aqui, a gente vai obter novamente este número. Então, ele é o mesmo número, só que uma representação científica, né? Se houver alguma dúvida, pessoal, podem me perguntar aqui no próprio YouTube, ou pelo WhatsApp, no grupo da sala de aula, ou até no privado, beleza? Seguindo a questão 2. O número 349.000, em notação científica, corresponde a... Mesmo processo que a gente fez aqui, vai ter que deixar ele entre 1 e 10, né? Então, a gente vai colocar uma vírgulazinha bem aqui, ó, que vai ficar 3,49. Vou escrever bem aqui embaixo. 3,49. Aí vamos multiplicar por 10. Um pontinho aqui de multiplicação. Vezes 10. Aí quantas casas a gente voltou? No caso, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente vai colocar 5 positivo. Por que que a gente vai colocar 5 positivo? Porque a gente voltou às casas. Mas para que este número seja esse aqui, a gente vai ter que avançar as casas. Então, é um saldo positivo, certo? Se eu fizer essa multiplicação aqui, 3,49 por 10 à quinta, a gente vai obter esse número aqui, ó, novamente. Então, esse número aqui é o mesmo número 349.000, só que escrito da forma de notação científica, beleza? Vou voltar aqui essa tela, ver como é que está aqui. E vamos lá. Questão 3.
cada número do relógio corresponde a um determinado número de minutos, né? Cada número do relógio, por exemplo, contando de 5 em 5. Por exemplo, esse número 1 corresponde a 5 minutos. Então, se o ponteiro pequeno estiver aí, quer dizer que é 1 hora. Mas se o grande estiver aí, quer dizer 5 minutos, né? O ponteiro menor indica as horas e o maior os minutos, né? Então, no caso aqui, o ponteiro menor está apontando para o 2. Então, são 2 horas, certo? E o maior está apontando para o 10. Então, minuto é aqui, ó. Ele vai de 5 em 5. Então, 10 vezes 5, 50 minutos. Nem todos os relógios têm ponteiro dos segundos. No caso aqui tem, né? Aqui está apontando para o 6. No caso aqui, ó, 30 segundos, beleza? E os digitais não possuem ponteiro, apenas marcam as horas e os minutos. Responda. Quantos minutos tem 1 hora? É uma perguntinha bem simples, né? Só uma observação aqui, pessoal, nesse relógio aqui, ele está marcando 2 horas e 50 minutos. Vou tentar escrever aqui, pessoal, mas está complicado, viu? É isso mesmo, né? Estou me virando aqui com o mouse. E 30 segundos. Uma observação bem importante, galera, é que para você escrever horas, você não deve colocar HS. O pessoal geralmente faz assim, ó. 2 horas. Não, certo? 2 horas, H. E minuto também não precisa. 50 mins, não precisa colocar o S. É 50 minutos. E segundo é só o S mesmo. Então a representação correta é essa. Algumas pessoas gostam de colocar assim, ó. 50 minutos com o tracinho e 30 segundos, certo? Só que essa forma aqui também não é correta para indicar a hora. Isso aqui é um assunto relacionado à matemática, é o minuto do grau, certo? Não é o minuto do relógio. Então, a forma mais correta de você representar a hora, minuto e segundo, é essa aqui mesmo, beleza? Seguindo aí. Quantos minutos tem 1 hora? 1 hora tem 60 minutos, né? Beleza? Quantos segundos tem 1 minuto? 1 minuto tem 60 segundos. Quantas horas tem um dia? Pessoal, um dia tem 24 horas, né? 24 24 horas. Pessoal, seguindo aí a questão 4, certo? A gente vai fazer aqui a leitura. Uma torneira, ela enche o tanque em 6 horas. Beleza? 6 horas. Quanto tempo o mesmo tanque levará para encher se forem utilizadas 4 torneiras? Então, a gente vai utilizar aqui o seguinte método. Vamos separar aqui as duas situações, né? Nós vamos separar duas colunas, onde uma a gente vai colocar o tempo, vou representar pela letra T, e outro vai ser o número de torneiras, que eu vou representar pela letra N. Vai ter uma primeira situação e uma segunda situação. Na primeira situação, diz que uma torneira, certo, vai encher, no caso, o número de torneiras é N. Uma torneira vai encher o tanque em 6 horas. E uma segunda situação são 4 torneiras que vai encher o mesmo tanque, só que a gente quer saber o tempo. Aí, pessoal, se for uma regra de 3 diretamente proporcional, a gente vai multiplicar assim, ó, certo? Como ela não é diretamente proporcional, o que é diretamente proporcional? Quando aumenta o valor, o outro também tende a aumentar. Só que vamos analisar. Quando eu aumento o número de torneiras, o tempo ele faz diminuir. Então, em vez de a gente multiplicar dessa forma, a gente vai multiplicar dessa forma aqui, ó. Certo? Então, a gente vai multiplicar 4
por x. 4x é igual a 6. Certo? Em seguida, o 4 vai dividindo. X é igual a 6 dividido por 4. Desculpa a letra aí, viu? 6 dividido para 4 vai dar uma fraçãozinha, né? Como o 4 aqui não vai dar o número 6, eu sei que 4 vezes 1 é 4 e para 6 é 2, né? Então, baixa 2 aqui, 0 e o 5. E aí, 5 vezes 4 dá 20, para 20 nada. Então, pessoal, o tempo que ele vai demorar é de apenas 1h30. Beleza? 1h30. Última questão. Se uma vela de 360 milímetros de altura diminui 1 milímetro, 1,8 milímetro por minuto, quanto tempo ela vai demorar para se... Quanto tempo levará para se consumir? O pessoal aqui fala a velocidade com que ela vai se consumir e o tamanho dela, né? 360. Então, a gente tem aquela equaçãozinha da velocidade é igual a distância pelo tempo. A velocidade é 1,8 milímetros por minuto. 1,8. Toma cuidado se as unidades estão iguais, né? No caso está em milímetro aqui e aqui também. A distância é a altura da vela, que é 360. E o tempo a gente vai chamar de x. Vamos chamar de t, né? Como tem na equaçãozinha lá. Certo? Aproximando aqui. Vai ficar um pouco bagunçado, mas é isso mesmo, né? Pega 1,8 e traz para cá. Certo? Eu vou apagar e fazer aqui mesmo. Ó. Pegar 1,8 e levar aqui para baixo. E o tempo vai ficar aqui no lugar que estava 1,8. A gente trocou os dois de lugar. Aí nessa hora, pessoal, algumas pessoas não gostam de fazer essa divisão que tem vírgula aqui. O que é que eu aconselho? Você multiplicar por 10 aqui em cima e multiplicar por 10 aqui embaixo, porque não vai alterar em nada o resultado. 10 sobre 10 é 1, então eu multipliquei por 1, né? Quando eu multipliquei esse cara por 10, eu retirei a vírgula. Quando eu multipliquei esse cara por 10, eu só acrescento um zero. Então fica 3.600 dividido para 18. Aí, ó, qual que é o número que vezes 18 dá 36? É 2, né? Então, 2, 0, 0. Então, aí dá o tempo total. No caso, só conferir aqui. É por minuto, né? Então, o tempo está em minutos. Beleza? 200 minutos. Tem alternativa? A alternativa ali fala 20 minutos, né? 360 milímetros. 1,8 milímetro por minuto. Velocidade aqui, 1,8. Então, deu 200 minutos, né? Aqui do lado tem algumas opções aqui, né? Será que é uma dessas opções? 200 minutos aqui. Vamos transformar em hora. Como é que a gente transforma em hora? Uma hora são 60 minutos. Se uma hora são 60 minutos, os 200 minutos, tá me dando amnésia, né? 200 minutos. Vai ser quanto tempo? Aqui é diretamente proporcional, né? Então a gente multiplica meios pelos extremos. Antes de multiplicar, eu cancelo logo esse zero com esse, tá bom? Vai ficar 6x é igual a 20. X é igual a 20 sobre 6. 20 dividido para 6
Baixar aqui para frente. Fazer a divisão aqui. 20 dividido para 6. Qual o número que vezes 6 dá 20? 3 vezes 6 é 18. 18 para 22, né? Vai dar uma dízima periódica aqui, ó. 3,333, né? Que seria mais ou menos isso aqui, ó. 3 horas e 20 minutos. É o valor mais próximo, né? Então, alternativa D. Vai demorar 3 horas e 20 minutos para esta velhinha se acabar, né? Chegar no seu fim. Beleza, galera? Pessoal, qualquer dúvida aí ou sugestão, certo? Eu tô escutando aí, viu, galera? O que vocês acharam aí? Se tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo, beleza? Podem perguntar. E é isso. Valeu, galera.